Parece-me que o erro mais terrível que absolutamente qualquer pessoa pode cometer é se casar com a pessoa errada. Claro, é legal quando você ama uma pessoa e quer viver sua vida inteira com ela, mas essas são coisas diferentes. Ao tomar uma decisão tão importante, é extremamente importante ouvir não apenas a si mesmo, mas também as pessoas em quem você confia, caso contrário, você pode cometer um grande erro, que eu mesmo encontrei. Naquela noite, longe de casa, em um quarto de hotel, eu estava revivendo momentos do passado, me lembrando de cenas de um filme que é impossível esquecer. Apesar de passar os últimos 15 anos tentando não pensar no que aconteceu, essas memórias de repente surgiram em minha mente com força inesperada, causando um arrepio por todo o meu corpo. Apenas minhas mãos permaneceram paradas e firmes, enquanto eu segurava uma arma a poucos centímetros de sua cabeça, enquanto ela dormia pacificamente em nossa cama, coberta por um lençol apenas até o meio das pernas. Essa imagem era tão vívida e real, como se fosse um momento vivido em um livro ruim sobre um triângulo amoroso, onde o marido chega em casa mais cedo e encontra sua esposa com outro homem. Naquele dia fatídico, eu tinha ficado fora por uma semana inteira e não tinha planejado retornar até o dia livre. No entanto, tendo terminado o trabalho cedo na quinta-feira à noite, decidi mudar meus planos, ansioso para estar nos braços de Marilyn o mais rápido possível. Minha primeira suspeita de problemas surgiu quando liguei para ela em casa e ouvi sua voz ofegante e nervosa, como se estivesse bêbada ou fazendo exercícios vigorosos, mas o que me alarmou particularmente foi o som de fundo de uma partida de beisebol, considerando que Marilyn nunca se interessou por esportes e odiava beisebol, achando-o chato. Decidi não contar a ela sobre meu retorno imediato, fingindo que era apenas mais uma das minhas ligações regulares da noite. Ao me aproximar da casa e ver um carro desconhecido na garagem, percebi que minha esposa não estava sozinha. Tudo estava iluminado, embora geralmente estivesse escuro na frente da casa. Deixei meu carro na rua e silenciosamente me aproximei da porta lateral, que acabou por estar destrancada. Entrando silenciosamente na casa e tirando meus sapatos, fui para a cozinha através da sala dos fundos. Assim que abri a porta, ouvi sons vindos de Marilyn, que não deixaram dúvidas de que ela estava envolvida em uma atividade sexual. Seus gemidos eram suaves, mas guturais e distintamente audíveis, confirmando minhas piores suspeitas. Eu queria olhar cuidadosamente o que estava acontecendo em nosso quarto, mas antes disso entrei na ponta dos pés no quarto onde minha filha de 4 anos estava dormindo. Olhei para ela e continuei andando. Meus dedos estavam cerrados com tanta força que minhas palmas estavam vermelhas de tanto esforço. A porta do nosso quarto não estava completamente fechada, então eu a abri facilmente e vi minha esposa fazendo sexo com um homem grande. Este homem claramente se sentiu dominante, porque minha esposa estava na posição de cachorrinho. Ela enterrou o rosto no travesseiro para que seus gritos não fossem tão altos. Enquanto isso, o homem colocou um dos pés na cabeça da minha esposa e continuou a dar um fim ao assunto com força frenética, enquanto gritava as palavras mais sujas, e minha esposa gostou. Quase vomitei com o que vi. Durante todo o nosso casamento, Marilyn não me deu nenhuma pista e motivo para ciúmes. Admito que no ano passado tive muitas viagens de negócios não programadas, mas toda vez que voltava para casa não via nada suspeito. Nossa vida na cama era ativa, mesmo depois do nascimento da nossa filha. Era um mistério para mim porque Marilyn decidiu dar esse passo. Enquanto eu estava de pé e pensando sobre tudo isso, de repente eu peguei o momento da conclusão. Marilyn arranhou a cama, e ela terminou de uma forma que nunca tinha terminado comigo. Fiquei seriamente desconfortável. Eu não entendia onde eu tinha desistido. Havia muitas opções para minhas ações na minha cabeça, por exemplo, como eu poderia pegar um vaso e usá-lo para nocautear meu amante e então levá-lo para a floresta. Mas meu senso comum dizia o oposto. Você não pode entrar em conflito direto com esse homem. Ele era maior que eu e mais atlético. Eu não queria um dia pegar minha esposa traindo e levar na cara ao mesmo tempo. Seria humilhante para mim. Mas eu ainda queria vingança, então eu tinha uma opção radical, mas muito boa. Eu silenciosamente fechei a porta do quarto atrás de mim, permanecendo despercebido. Minha próxima ação foi sair silenciosamente da casa, depois disso eu voltei para o meu carro e fui embora.
Meu pai, que trabalhava na polícia e tinha um grande interesse em armas de fogo, possuía um arsenal inteiro, de pistolas a rifles e espingardas. Ele ensinou a todos nós, incluindo minha irmã mais velha e meu irmão mais novo, como manusear armas em nossa adolescência. Além disso, eu sabia onde a chave do cofre de armas dele estava guardada. Felizmente, meus pais estavam relaxando em algum lugar na natureza, perto de um lago, aproveitando sua van favorita, me deixando com as chaves da casa para que eu pudesse cuidar do cachorro na ausência deles. Assim, minha aparição em casa tarde da noite não levantaria suspeitas. Naquele momento, eu não me importava se alguém questionaria minhas ações, pois planejava acabar com minha própria vida, e nada mais importava para mim. Decidi usar uma das pistolas do meu pai para lidar com Marilyn e seu amante, se ele ainda estivesse lá, e depois comigo mesmo. A traição de Marilyn destruiu meu desejo de viver. Relembrando aquele momento, lembro-me de uma vez dirigir até a casa dos meus pais, desabilitar o alarme e entrar no escritório do meu pai. Na gaveta da escrivaninha, encontrei a chave que estava procurando, então fui até o armário de armas. Escolhi uma pistola automática de 9mm, encontrando um carregador cheio, carreguei a arma e a escondi atrás do meu cinto. Saindo de casa, não me esqueci de ativar o alarme e segui para o meu lugar, sem me distrair com nada no caminho. Sempre fui uma pessoa que perseguia seus objetivos e naquele momento, estava totalmente focado no que havia planejado. A decepção tomou conta de mim quando notei a ausência do carro do amante de Marilyn. Isso significava que ele não planejava passar a noite ali, mas rapidamente desviei desse pensamento, pois minha raiva estava totalmente direcionada à minha esposa. Em silêncio, entrei na casa, pronto para tomar medidas extremas contra a mulher que eu considerava minha amada, pronto para acabar com meu próprio sofrimento também. Mas, de repente, um suspiro suave veio de trás. Minha filha Jamie perguntou baixinho: "Papai, por que você quer atirar na mamãe?" Suas palavras cortaram minha confusão, me fazendo perceber o que eu fiz na frente da minha filha, o que a despertou e a trouxe aqui neste momento decisivo, que eu só poderia explicar como intervenção divina. Naquele mesmo momento, Marilyn acordou e gritou, me vendo com a arma. Soltei um grito incoerente e cheio de raiva, joguei a pistola, destruindo nossa foto de casamento. Isso assustou Jamie, e ela começou a chorar. Lágrimas queimaram meus olhos, e os apelos de Marilyn para parar e deixá-la explicar se misturaram ao zumbido em meus ouvidos. Peguei minha filha, abracei-a com força e fui em direção à porta. Ela se agarrou a mim, entendendo que seu mundo poderia mudar drasticamente. "Para onde estamos indo, papai?" Ela perguntou entre soluços. "Para o vovô e a vovó, pela noite", eu respondi, tentando segurar as lágrimas. "Mamãe fez algo muito ruim, e não podemos ficar aqui", continuei, avisando que precisávamos ir embora antes que algo terrível acontecesse. Com essas palavras, comecei a chorar, pois não chorava há muitos anos. Depois de 15 anos, voltei para minha cidade natal para uma conferência na minha área, onde obtive um sucesso significativo. Voltar para minha cidade natal, depois de uma ausência de 15 anos, evocou sentimentos mistos em mim. Tudo parecia diferente depois daquela noite horrível, quando quase cruzei a linha, me tornando a causa de uma tragédia. A cidade tinha crescido, mas a vida da minha família tinha parado. Meu pai morreu de câncer de pulmão há 8 anos, e minha mãe o seguiu, incapaz de sobreviver à perda. Minha irmã nunca encontrou seu lar aqui, e meu irmão se mudou para o outro lado do país a trabalho. Após a partida de minha mãe, não tive motivos para retornar, exceto por alguns momentos de memória, especialmente depois de um dos dias de nossa reunião de 4 dias. Exausto pelo tédio no quarto do hotel, fui ao bar do hotel para beber algumas garrafas de cerveja. Eu já tinha tido problemas com álcool no passado, então precisava ter cuidado, mas senti que algumas bebidas me ajudariam a relaxar. Como sempre, escolhi uma mesa de canto para ficar de olho na situação do bar, um velho hábito adquirido após um término difícil com Marilyn, que deixou uma marca profunda de desconfiança em minha alma. Absorto na minha segunda caneca de cerveja, eu a vi. Marilyn entrou no bar, e eu a reconheci imediatamente, apesar dos anos. Viver com uma mulher tão charmosa deixou uma marca indelével na minha memória, mesmo depois de 15 anos.
Eu a tinha visto apenas algumas vezes ultimamente, e desde que nos despedimos no funeral da minha mãe, mal nos comunicamos. Ela parecia inalterada, ainda magra, alta, com o mesmo cabelo ruivo ondulado caindo logo abaixo dos ombros. Seus olhos verdes ardentes me olhavam tão penetrantemente como sempre, mas algo nela estava diferente. A primeira coisa que me chamou a atenção foi como ela havia mudado na área do peito, agora parecendo mais cheia e atraindo atenção em sua blusa de renda dourada. Enquanto ela olhava ao redor, de repente notei que sua aparência havia mudado para pior. Uma abundância de maquiagem, uma saia curta e meias lhe davam um visual provocante que não parecia combinar com ela. Parecia que um certo cansaço estava transparecendo em sua aparência, como se a vida tivesse lhe dado vários golpes pesados. Quando ela se aproximou do bar para pegar uma bebida sem pagar, notei que ela trocava olhares com alguém familiar. Era um cara da conferência que sempre tentava se apresentar como um grande conquistador, embora na realidade parecesse mais um fanfarrão vazio do que um verdadeiro playboy. Ele se aproximou de Marilyn e lhe entregou algo, aparentemente dinheiro. Não sei o que me levou a intervir. Talvez tenha sido uma afeição residual por Marilyn, curiosidade ou um desejo de mostrar a esse fanfarrão seu lugar. De qualquer forma, levantei-me e fui em direção a eles, pronto para agitar a reunião. Aproximei-me da cabine que Marilyn tinha acabado de desocupar e inclinei-me em direção ao cara, sussurrando para ele que era hora de ir embora. Seu olhar estava cheio de malícia, mas apenas até encontrar o meu. Você não tem o direito de me dizer o que fazer, ele retrucou com uma pitada de irritação na voz, insistindo que ele e Marilyn estavam em um encontro. Ela apenas deu de ombros indiferentemente, assistindo passivamente a cena se desenrolar. Eu o agarrei decisivamente pelo pescoço, ameaçando em uma voz baixa, mas raivosa, que se ele não recuasse em 10 segundos, ele se arrependeria. A reação dele foi imediata. Ele engasgou, e seus olhos se arregalaram em choque antes que eu o soltasse e abrisse caminho. Você não vale a pena a dor, ele jogou para Marilyn como uma despedida e desapareceu, liberando o espaço. Sentei-me em frente a Marilyn, e nossos olhares se encontraram em um silêncio torturante até que ela decidiu quebrá-lo. Você sempre ama dramatizar, ela observou. Admiti que tinha me tornado assim por causa dela, e confirmei com um aceno em direção ao copo vazio na minha frente. Apesar de tudo, ela reconheceu que eu estava bem, graças aos meus esforços na academia e à minha ambição de nunca ficar em segundo plano. Com dor na voz, Marilyn confessou que eu era e continuaria sendo o único homem que ela já amou. Minha reação foi amarga, mas decidi não me deter em queixas passadas, pedindo desculpas pela minha dureza. Ela admitiu que merecia tal tratamento, acrescentando que ainda me amava, apesar dos demônios internos que tentava domar quando eu estava por perto. Nossa conversa foi interrompida por um silêncio constrangedor, durante o qual ambos mergulhamos em memórias, até que finalmente fiz a pergunta que estava pairando no ar. Você vai trabalhar hoje à noite? Perguntei, e Marilyn sorriu para mim, deixando claras minhas suspeitas sobre seu trabalho. Naquele momento, lembrei-me de como conheci Marilyn. Foi numa festa de Ano Novo numa casa de campo, onde havia de tudo, desde cerveja comum até substâncias mais proibidas. Foi então que dormi com Marilyn, e foi o melhor sexo da minha vida. Naquela época, eu sempre ficava surpreso com como uma garota de 18 anos conseguia fazer essas coisas na cama. Marilyn era um verdadeiro mistério para mim. Mas, mesmo assim, quando começamos a namorar oficialmente, rumores começaram a circular, e eles não eram muito agradáveis. Meu irmão Eric, que estava estudando em uma classe e ouviu muito sobre Marilyn, me disse que ela tinha dormido com todos os caras legais da escola, que ela se envolveu com substâncias leves proibidas e geralmente levava um estilo de vida destrutivo. Não pude verificar nada disso, porque eu já estava na faculdade naquela época, e Marilyn estava terminando o ensino médio. Mas, de alguma forma, tivemos uma conversa, durante a qual ela me confessou que realmente tinha muitos caras, mas de todos eles, ela me amava. E sabe de uma coisa? Eu acreditei nela. Quando eu era estudante, eu realmente acreditava nela, porque eu a amava. Também me lembrei de como eu sempre me perguntei sobre a fidelidade de Marilyn naquela primavera quando eu estava na faculdade, e ela ainda estava terminando o ensino médio.
Sem nenhuma pista ou conversa sobre o assunto, eu não via razão para duvidar dela. Marilyn não parecia inclinada para a faculdade. Em vez disso, depois da escola, ela conseguiu um emprego em uma loja na mesma cidade onde eu estava estudando, e nos mudamos para um apartamento alugado juntos. Um ano depois, nos casamos, e depois que terminei meus estudos, encontrei um emprego em nossa cidade natal. Às vezes me parece que se tivéssemos escolhido uma cidade diferente para viver, tudo poderia ter sido diferente. Mas Marilyn parecia um cronômetro, pronta para disparar em qualquer lugar. Nossos 2 primeiros anos de casamento foram felizes até Marilyn engravidar de Jamie, nossa futura filha. Ela não era contra a ideia de gravidez, e eu tive que persuadi-la a desistir da contracepção e tentar ter um filho. A gravidez difícil e o trabalho de parto duro aumentaram a distância entre ela e Jamie desde o início. Marilyn nunca foi fria ou cruel, mas seu apego à filha não era como se esperaria tipicamente entre uma mãe e uma criança. Então Jamie se tornou a menina do papai, o que talvez tenha colocado uma pressão no meu relacionamento com Marilyn. A situação começou a piorar quando Jamie fez 3 anos, e me ofereceram uma promoção no trabalho que exigia viagens frequentes. Poucos meses depois, descobri que minha vida com Marilyn começou a desandar cerca de 8 a 9 meses depois que ela se reconectou com alguém do passado. Essa velha conhecida da escola a trouxe de volta a um estilo de vida cheio de hobbies e dependências extremos, o que descobri depois de uma noite particularmente difícil, quando encontrei minha esposa na cama com outro homem. Minha resposta foi decidir despejar Marilyn da casa, o que, para minha surpresa, ela aceitou sem lutar. Para entender o quadro completo de suas ações nos últimos 6 meses, recorri a um detetive particular. O próximo passo foi meu comparecimento ao tribunal, onde tive que ouvir acusações contra mim. O juiz sugeriu que eu procurasse ajuda profissional, embora, no fundo, eu soubesse que isso mudaria pouco. A humilhação que sofri na minha cidade natal por causa de Marilyn foi a gota d'água. No final, durante o processo de divórcio, consegui ganhar a custódia da nossa filha Jamie, e me mudei para um novo emprego em outra cidade, localizada a 100 milhas de distância da casa da nossa família. As visitas de Marilyn à filha eram breves e pouco frequentes. Uma vez, durante uma dessas raras visitas, ela trouxe para casa sua nova amiga, e a noite dela se transformou em festividades indecentes, enquanto sua filha permanecia sozinha na sala de estar. Essa descoberta foi um choque para mim, e confirmou que Marilyn havia se comportado de maneira semelhante durante nosso casamento, mesmo antes de eu saber de sua infidelidade. Após esse incidente, finalmente decidi me mudar para uma cidade longe da minha vida passada e começar do zero. Refletindo sobre aqueles tempos sombrios, percebo quão perto eu estava do desespero total. O pensamento de que eu poderia ter seguido os passos imprudentes de Marilyn, se não fosse pela intervenção da minha filha, agora parece incrivelmente egoísta. Naqueles momentos, eu estava tão devastada que o futuro parecia sem esperança. Mas, eventualmente, percebi que a única saída era reunir os restos da minha vida despedaçada e seguir em frente. Com esses pensamentos, concluí minha participação no Congresso, arrumei minhas malas e comecei a me preparar para uma nova etapa da minha jornada. No dia em que deixei minha casa, cheia de sentimentos mistos após o encontro com Marilyn, senti intensamente a necessidade de me encontrar com Kate. Sua capacidade de me confortar em momentos em que as emoções estavam à flor da pele foi inestimável. Antes da partida, o carregador me entregou um envelope de papel grosso, mencionando que uma senhora o havia deixado para mim naquela manhã. Decidi não me apressar para abri-lo, preferindo esperar por um pouco de privacidade no avião. Dentro do envelope, encontrei uma carta endereçada a mim e outra, bem fechada, para Jamie. Ao abrir minha carta, não pude deixar de sorrir, reconhecendo a caligrafia familiar de Marilyn. Caro Jason, começava, suas palavras significam muito para mim, que você não me odeia. Sei que teria todo o direito ao seu ódio por tudo que fiz. Você parece ter feito um trabalho maravilhoso criando Jamie, que é o que eu esperava. No fundo, eu sempre me senti inadequada para o papel de mãe, embora eu tenha tentado. Não sei se ela se lembra de mim, mas talvez seja para melhor. Sua nova esposa se tornou uma mãe de verdade para ela, mais do que eu jamais poderia ser, e não tenho o direito de interferir. No entanto,
Escrevi uma carta para Jamie, explicando minha vida e nossos erros. Por favor, entregue a ela antes que ela se case, para que ela possa aprender com meus erros e não repeti-los. A carta me deixou em contemplação. Marilyn confessou seus erros e expressou o desejo de proteger Jamie de erros semelhantes, mesmo sem interferir diretamente em sua vida. Foi um lembrete poderoso das complexidades dos relacionamentos familiares e de quão importante é, às vezes, deixar o passado para trás em prol do futuro. Estou confiante de que ela fará a escolha certa em um parceiro para a vida. Gostaria que ela percebesse que, se você tem um homem de verdade ao seu lado, você deve valorizá-lo como um rei, colocando seus interesses em primeiro lugar. Infelizmente, perdi a chance de manter a melhor coisa que já me aconteceu. Tome cuidado e mande meu amor para Jamie, querida Marilyn, Kate e os caras, Bob e Philip, pensei, enquanto descia do avião e encontrava seus olhares no saguão de desembarque. Hall. Jamie não pôde comparecer por causa de uma prova na manhã seguinte, mas prometeu vir no fim de semana. Kate Barrett foi minha salvação. Nós nos conhecemos quando eu estava preenchendo um formulário para tratamento de dependência de álcool, que meu chefe havia me direcionado sob um ultimato, tratamento ou demissão. Aquele momento foi um ponto de virada na minha descida, que começou depois do meu divórcio. Kate, uma mulher alta e magra, com cintura fina e olhos castanhos, que brilhavam com uma luz especial quando sorria, trouxe luz para minha vida. Seu cabelo curto e escuro, e seu sorriso sincero a tornavam única. No caminho para casa, fiquei estranhamente silenciosa, e Kate, sentindo meu humor, não insistiu em falar. Ela sabia que eu me abriria quando estivesse pronta. Em casa, depois que as crianças foram dormir, olhei pela janela pensativamente, ponderando tudo o que tinha acontecido. Kate, sem perturbar meu silêncio, continuou seus rituais noturnos. Naquela noite, depois de me encontrar com Marilyn, decidi compartilhar com Kate sem nenhum prelúdio. Conheci Marilyn, eu disse diretamente. Kate, espiando para fora do banheiro, perguntou sobre os motivos do nosso encontro. Expliquei que era para negócios, mas sob a influência de algumas cervejas, a conversa se tornou particularmente franca. Kate expressou dúvidas sobre o encontro ser uma coincidência e sugeriu que Marilyn estava procurando uma razão para me ver quanto você bebeu. Ela perguntou. 4. Eu honestamente respondi, admitindo que era emocionalmente desgastante, mas necessário. Kate me apoiou, dizendo que talvez fosse necessário, me dando um sorriso reconfortante. Quando Kate cruzou graciosamente o quarto, desligando a luz brilhante do teto e deixando apenas a luz quente do abajur, ela sem dúvida chamou a atenção. Passando, ela casualmente se tocou através do vestido de noite de seda que eu adorava. Este vestido, mal a cobrindo, realçava cada linha de sua figura, especialmente acentuando seu peito encantador. Seus olhos brilhavam e seu sorriso, iluminado por dentes brancos perolados, instantaneamente ofuscou tudo ao redor. Com aquele sorriso que eu não conseguia desviar o olhar desde o nosso primeiro encontro, ela subiu facilmente na cama e se acomodou confortavelmente entre minhas pernas. Apenas relaxe e deixe-me cuidar de você, ela sussurrou, como se oferecesse uma cura para todos os males. Naquele momento, quando me senti mais segura, uma visão de Marilyn de repente apareceu diante de mim. Lembrando-me da noite que mudou tudo. Minha confiança com a qual entrei em casamento com Marilyn, apesar de seu passado escandaloso, de repente pareceu tola para mim. Todos os avisos que ignorei só me alcançaram quando cheguei em casa cedo um dia e descobri sua infidelidade. Eu sempre acreditei que nosso amor poderia superar qualquer coisa, mas aquela noite provou o contrário. No começo do meu relacionamento com Kate, incapaz de lidar com a decepção, inconscientemente transferi meus sentimentos para ela. No entanto, desta vez, olhando para seu rosto, não consegui segurar as lágrimas. Lágrimas que um homem não derrama desde que deixei a mulher que um dia foi meu mundo inteiro. Vergonha misturada com a percepção de que, embora Marilyn possa ter sido meu primeiro amor verdadeiro, na realidade, meu coração pertence a Kate, uma mulher que acabou se tornando muito melhor. Percebi meu erro, tendo perdido muitos anos atrás o que eu talvez não tivesse tido. Com esses pensamentos, abracei Kate mais forte e a beijei como se fosse a primeira vez, confessando meu amor.
Eu te amo, Kate, eu disse, sinceramente grata por sua infinita paciência e compreensão. Lembrei-me de tudo o que havia entre nós quando a vi novamente e conversamos. Perdoe-me pelas explosões de raiva. Você não merecia isso, comecei, mas Kate interrompeu. O que você disse quando estávamos nos aproximando, entendo que não posso apagar Marilyn do seu coração, mas acredito que também há um lugar para mim nele. As palavras dela me tocaram profundamente. Ela deixou uma ferida no meu coração. Não quero que ela faça parte disso, consegui dizer. Você é quem eu escolhi. Você merece todo o meu amor, não apenas um pedaço dele. Jason, você não pode mudar o passado. Você a amava, e ela lhe deu uma filha maravilhosa. Isso também deveria ter um lugar no seu coração, Kate insistiu. Essa é uma das razões pelas quais eu te amo. Sua capacidade de amar sem limites. Temos um futuro pela frente que eu estimo, mas você não pode simplesmente esquecer o passado. Eu te amo muito, ela terminou, e sentindo o sono tomar conta de mim, eu apenas sussurrei em resposta. Kate apagou a luz e me abraçou, me fazendo dormir profundamente por 4 anos. 1 hora se passou desde a última noite em que vi Marilyn. Jamie vai se casar com um cara maravilhoso que conheceu na faculdade. Ele é louco por ela, e ela por ele. Ela trabalha como psicóloga, e ele está estudando para ser enfermeiro. Não ria, é importante, eu acho. Eles moram perto, na cidade onde Kate e eu frequentamos uma grande igreja católica desde nosso casamento. Sento-me sozinha na igreja, segurando uma carta de Marilyn, pensando se devo passá-la para minha filha. O que Marilyn poderia dizer à filha que ela deixou há tanto tempo? Que palavras poderiam confortar um coração que anseia por sua mãe há tantos anos? Infelizmente, Marilyn não poderá mais dizer isso pessoalmente. 2 anos atrás, sua vida foi interrompida em um quarto de motel, tornando-se vítima de violência. Fui ao funeral, mas Jamie se recusou categoricamente a ir comigo. Naquele momento, percebi a profundidade total da animosidade que ela nutria devido às ações de Marilyn. Graças à ajuda profissional e ao apoio de Kate, Jamie conseguiu superar grande parte de sua dor. A questão permaneceu como ela reagiria à mensagem final da mulher que nos causou tanta dor. Decidi que Marilyn, apesar de tudo, continuava sendo a mãe de Jamie e estava tentando fazer as pazes. Esse foi meu pequeno gesto para a mulher que primeiro capturou meu coração, apesar de tudo o que aconteceu. Querida, podemos conversar em particular? Perguntei, entrando no caos da sala onde Jamie, suas damas de honra e madrasta, estavam agitadas, esperando o casamento. Claro, pai. O que aconteceu? Jamie se aproximou de mim, deixando a agitação para trás. Sua mãe, Marilyn, me pediu para lhe dar esta carta antes do seu casamento. Eu entreguei a carta a ela. Por favor, leia sem preconceito para mim. Se olhares pudessem matar, eu não teria sobrevivido depois de mencionar a mãe dela. Mas enquanto ela lia a carta, a expressão facial de Jamie mudou. Apareceu aquela gentileza brincalhona e confiança que eu tanto amava. Lágrimas rolaram por suas bochechas enquanto ela terminava de ler. Ela realmente me amava, não amava? Ela perguntou. Sim, à sua maneira, respondi, oferecendo-lhe um lenço. Entramos na sala onde os convidados estavam reunidos, como pai e filha que tinham passado por um momento significativo. Ela era tão tola, Jamie disse. Sim, mas eu não era melhor. Sabia no que estava me metendo, e ainda assim me casei com ela, confessei. Ela dobrou a carta cuidadosamente, escondeu-a no vestido para que ficasse perto do coração. Vamos, pai. Minha mãe verdadeira está aqui, e precisamos da ajuda dela agora. Percebi que tinha cometido um erro que ainda me incomoda até hoje, mas graças a uma segunda chance e ao amor por uma mulher que merecia, encontrei a felicidade novamente. Me engane uma vez, a vergonha é sua. Me engane 2 vezes, a vergonha é minha. Mas não dessa vez.